Olá, estamos ao vivo na New Trade TV, direto da BAD 2013 Fortaleza, no estúdio da EBC Editora, no Centro de Eventos do Ceará. E vamos conversar agora com Altamiro Carlos Borges Júnior. Ele é presidente da B Group Desenvolvimento de Negócios, consultoria especializada em distribuição. Altamiro, prazer recebê-lo aqui, obrigado por atender ao nosso convite. Altamiro, vamos falar um pouquinho sobre o mercado atacadista distribuidor, o mercado de consumo. Quais são as principais mudanças que impactam no setor atacadista distribuidor e as melhores práticas de sistema de armazenagem, logística, as vendas e execução no ponto de venda atualmente? O que nós estamos observando é que o mercado vem mudando nesses últimos anos de uma forma ímpar, com uma velocidade muito grande. A indústria está exigindo muito mais dos canais de distribuição e o consumidor final, com as mudanças dele no mercado, as classes C, D e E cresceram bastante. Nós temos movimentos rápidos e ágeis dos players do mercado para atender esse consumidor e essa nova realidade dos nossos negócios. Bem como a busca pelo 100% legal, que é o fato da nota fiscal eletrônica, é o fato das empresas estarem se preparando para uma fiscalização maior e tributos que anteriormente não eram pagos, passaram a ser pagos. Isso reposiciona todo o setor, principalmente em algumas regiões do Brasil. Agora, quais foram os principais impactos você falou da movimentação dos consumidores da classe D e E, C. De que maneira eles impactam no setor atacadista, distribuidor e no pequeno e médio varejo? Essas classes significam 70% a 75% do consumo nacional. Então, as soluções para esse consumidor são lojas mais despojadas, são lojas de bairro, são lojas mais próximas dessa realidade e são lojas que possam oferecer um equilíbrio entre serviço, atendimento, mix adequado para eles. Nesse sentido, surgiu o boom do cash and care, do atacarejo no Brasil nesses últimos 5 anos principalmente. O formato foi muito adequado nesse sentido, mas também dentro deste movimento nós vimos uma reação desde o atacado de balcão tradicional, que também se remasterizou. Nós vimos empresas abrindo balcões pelo Brasil afora, principalmente no interior. Vimos também um movimento dos distribuidores exclusivos, orientados naturalmente pelas indústrias, a fazer um trabalho de execução no ponto de venda muito maior, com muito mais controle, com muito mais efetividade no ponto de venda. E também vimos o generalista, o atacadista generalista, ser pressionado e sentir algumas baques, algumas dificuldades de se manter no negócio e ter que, às vezes, flexibilizar a sua forma de trabalhar no mercado. E outros segmentos, ainda muito incipientes, como broker, operador logístico, estão caminhando no mercado, as experiências estão sendo feitas. Nós temos grandes indústrias no Brasil que estão com o modelo broker mais operador logístico e temos também a especialização, ou por categoria de produtos, ou especialização por tipo de varejo. No caso, por exemplo, especialização em lojas de conveniência, especialização em farmácias, especialização em padarias, especialização em restaurantes. Nós estamos vendo surgir distribuidores que realmente fazem o trabalho completo daquele tipo de cliente. E também observamos alguns distribuidores que migraram com alguns serviços mais especializados para o varejo, que estão complementando as carências do pequeno varejo com relação a conhecimento, com relação a layout, a mix, a precificação e as necessidades que esse pequeno varejo tem de
trabalhar as tendências e atender o consumidor naturalmente. Ou seja, todas essas mudanças que ocorrem no mercado e no setor atacadista distribuidor visam atender essas lacunas e essas necessidades do cliente varejista, do cliente do varejista. Sim, essa é uma observação que não é minha, é até do presidente da ABAD, José do Egito, que ele coloca que o setor é muito flexível, né? Dada as necessidades, os operadores do setor se movimentam. Nós temos esses movimentos realizados pelos empresários do setor atacadista distribuidor. Tá? E nós temos novos players, novos entrantes, mas temos que a grande maioria são os próprios empresários do setor que estão se movimentando e trabalhando de forma diferente. Né? Citar um exemplo, marcas próprias ou marcas exclusivas, importação de produtos de segmentos específicos no mercado, nossos players no mercado já estão se mexendo para poder ter uma nova realidade dentro desse mercado. Agora sim, você falou que até o balcão, que muita gente, não foi uma palavra só, muita gente achava que estava acabando, mas você vê o balcão ressurgindo. Então, assim, são diversos formatos, porque o país é muito grande, são vários Brasis dentro de um Brasil. Como é que você analisa essa questão? Um formato serve para uma região, mas não serve para outro? É tudo uma questão cultural e uma questão de necessidade. O formato de balcão, ele não vai deixar de existir no Brasil. Porque o varejista, muitas vezes, precisa de orientação, ele quer ser atendido e não quer ter muita dor de cabeça. Então, ele quer ir lá e sentar e conversar com o vendedor mostrar o mix, ele fazer o pedido, negociar, regatear o desconto, né? Pagar no caixa, alguém carrega o caminhão para ele vai para a sua loja e leva os produtos. Esse modelo do balcão é um percentual pequeno na cadeia, 5, 6%, mas 5, 6%, nós estamos falando de 10 bilhões de reais, 11, 12 bilhões de reais. É volume e vai continuar existindo no Brasil, em algumas regiões e atendendo a uma necessidade premente, né? Nós vemos esses balcões dentro de centrais de abastecimento, dentro dos CEASAs no Brasil, né? Mas é de frutas. Não é só de frutas, verduras, legumes, tem também de alimentos, cereais e outros segmentos importantes da nossa economia. O movimento que mais marcou nos últimos 5 anos foi o do cash and carry, do atacarejo, né, que atende o consumidor final em uma parcela, atende o pequeno varejo, atende os transformadores, os bares, restaurantes, lanchonetes, o chamado fast food. E esta é uma solução que vem se adequando também a cada mercado. Cada loja é um mundo diferente, porque tem uma abrangência diferente, um público diferente a ser tratado, a ser atendido naquela região. E se a loja tem mais consumidor final, é necessário que ela tenha mais serviço para atender esse consumidor final, então ela vai ter mais funcionários e o custo é maior. Tá? Se é uma loja que atende mais transformadores e pequenos varejistas, ela tem menos serviço, menos funcionários e, portanto, um perfil diferenciado. Até as embalagens e produtos são diferenciadas. Agora, como é que você vê esse movimento? De que maneira você analisa, Altamiro, a entrada das grandes redes no setor de cash carry, que começou nos últimos 6, 7 anos para cá, com maior força, e as empresas atacadistas distribuidoras regionais contrabalanceando esse movimento, abrindo seus caches, abrindo seus atacarejos também? Dando nomes, né? Quando o Atacadão, Açaí, Walmart, Maxi com a bandeira Maxi, né? Abriram, e Sam's Club, abriram mais lojas no Brasil afora,
buscando municípios acima de 300 mil habitantes, nós estamos vendo uma pulverização de lojas de cash and carry. Aumentou mais de 400 lojas nos últimos 10 anos. Isso é um atendimento a uma carência, a uma necessidade nacional. E, naturalmente, o equilíbrio começa a se pender para o lado das grandes redes. Qual é a resposta? Os atacadistas tradicionais, generalistas, os distribuidores também começaram a abrir as suas lojas de cash and carry e começaram a ampliar os seus negócios em atacarejos também, e isso surtiu efeito. E temos empresas muito boas no ranking aí, bem posicionadas, que estão crescendo, abrindo várias lojas durante o ano. E a concorrência é bom de se ver. Você pega determinados bairros, determinadas regiões, as lojas dos nossos operadores independentes concorrem em pé de igualdade com as lojas das grandes redes. Isso gera uma necessidade de profissionalização dos dois lados, e o mercado ganha com isso, o consumidor final ganha com isso, todo mundo ganha. Porque eficiência, menor custo, mix adequado, precificação adequada, isso vai gerando melhoria de processos dentro da cadeia de abastecimento. E por si só, o país vai crescendo, vai evoluindo nesse sentido também. E a diversificação de negócios, de formatos de negócios por uma mesma empresa, Altamiro? De que maneira você analisa isso? Ela é distribuidora, ela é especialista, ela é DEC, ela é DF, às vezes é cash and carry? Tem um ditado antigo de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas em alguns casos, as empresas se transformam em grupos de investimento em diversos tipos de negócio, mas muitas vezes não tem gestão sobre todos os negócios. Tem uma dificuldade de gerir o supermercado, de gerir o cash and carry, de gerir a distribuidora especializada, DEC, que tem dentro do grupo, de gerir o atacado de balcão, a distribuidora especializada em food service. Então, abriu o leque demais, são todos negócios da distribuição, muito próximos, mas a gestão de cada negócio desse é diferenciada e precisa de executivos preparados para cada tipo de negócio. Exemplo mais claro é que um gerente de compras ou um comprador de cash and carry não é igual a um comprador de supermercado, ou um comprador de balcão, ou um comprador de distribuidor especializado. Então, a indústria enxerga esses compradores, esses gestores, de forma diferente, se prepara para atender de forma diferente, e do lado do setor de distribuição também é exigida uma especialização, um conhecimento específico do setor, e a preparação desses profissionais hoje é muito difícil. Nós temos visto vários erros acontecendo no mercado, várias experiências, porque já que a mão de obra não existe, eu vou formar, eu vou treinar, eu vou experimentar. Não tem nada de errado, nós estamos passando por um período de preparação, de transformação, de readaptação do setor a essas novas realidades. Você está falando que existem muitas escolas corporativas, seria isso? Universidades corporativas também para treinar o funcionário e qualificá-lo, Altamiro? Vamos falar assim, e o próprio funcionário buscando em algum lugar o conhecimento. O que se vê é a oportunidade sendo dada para o profissional dele gerir uma área nova, assumir uma loja de cash and carry, assumir compras de uma determinada categoria de produtos que ele não tinha experiência nessa área. E aí a preparação dele tem que ser um tanto quanto corrida, ele tem que visitar outras empresas, ele tem que ler sobre o assunto, ele tem que buscar serviços especializados, porque na faculdade ele não aprendeu isso. Fez administração, o outro curso lá não aprendeu. Ele fez uma pós-graduação e também não tem nada sobre distribuição lá, pelo menos na prática, né?
Tem algumas teorias que ajudam a incorporar o processo de gestão de uma forma mais profissional. Mas o que é distribuição é na prática, é no dia a dia que se aprende. Agora, Altamiro, você falou do consumidor. O consumidor, a gente sabe que ele é o rei, né? Como é que está a sintonia na cadeia de abastecimento, a relação entre a indústria, o atacado e o próprio varejista, com vista ao melhor atendimento ao consumidor final? O consumidor, vamos falar assim, junto com o shopper, vem mudando no Brasil nesses últimos anos pelas características demográficas e também pela, vamos falar assim, regionalização, pela interiorização, pela facilidade que os meios de comunicação estão levando a informação, conhecimento a todos os cantos do Brasil. Então você, de norte a sul, leste a oeste desse Brasil, vê empresas atuando em sistemas de distribuição, por exemplo, a venda pela internet, de uma forma muito efetiva e com sucesso. A venda através de um canal de TV, por exemplo, também é bastante efetiva. Só que ninguém pode esquecer que o produto precisa ir até lá fisicamente. Então, nesse processo na cadeia, vai ter que ter a logística, vai ter que ter a gestão de pedido, vai ter que ter a gestão de estoque, vai ter que comprar e a gestão de compra, vai ter o relacionamento com o fornecedor. Ou seja, o canal de vendas vem diferenciando, facilitando, né? Eu entro no site e compro, mas o produto vai ter que fazer o caminho físico, efetivamente, até o consumidor final. E o diferente nesse sentido é que aí nós começamos a entrar num mundo que tem outras empresas, outros players, outros negócios, tem os operadores logísticos, as transportadoras, as empresas especializadas nesse segmento. A gente já vê o próprio correio, né, entrando nesse segmento de poder fazer a logística para determinados setores e o mercado começa a perceber novas opções, novos formatos de negócio. E os empreendedores que estão aí estão criando negócios novos nesse sentido. Agora você falou de sistema de e-commerce, business to consumer, né? B2C. Agora B2B já existe? Business to business? Existem ações, iniciativas bastante interessantes para determinados segmentos. Você vê isso, por exemplo, no setor de vinhos no Brasil de forma muito boa, no setor de produtos importados, né, que são importadoras que se especializaram em trazer determinadas categorias para o mercado brasileiro, que estão trabalhando, né, nesse sentido. O setor de motopeças, o setor de bike, né, o setor... setores que antigamente não tinham uma variedade maior, hoje tem uma facilidade muito grande. Naturalmente, nós temos vários sistemas de distribuição no Brasil. Então, se nós estamos falando de produtos de consumo, de alimentos, produto de higiene e beleza, produto de limpeza, mas nós também temos material de construção, medicamentos, nós também temos... vamos falar assim, móveis e eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos. Nós também temos outros segmentos que fazem a diferença no setor de distribuição e que, juntos, podem baixar o custo da distribuição. Então, temos distribuidores que estão trabalhando com telefonia, né? Porque usam a mesma estrutura de gestão da empresa, mas tem um negócio de distribuição que é totalmente diferente de distribuir alimento. Está distribuindo celular, cartão para créditos de celular, capinha de celular, é diferente. O valor agregado é maior e a margem por quilo de valor transportado é maior? Empresas que estão distribuindo vinhos importados, empresas que estão distribuindo
bebidas destiladas de outra categoria. Se falar de setor de carnes, né, distribuição de carnes nobres, então nós estamos vendo a busca por um valor agregado maior, a busca por uma prestação de serviço maior ao varejo e ao consumidor, e as possibilidades são diferentes. Se pensar no supermercado hoje, nós temos empresas altamente especializadas para trabalhar com a categoria, né, de hortifruti, por exemplo. Trabalhar com produtos orgânicos é outra distribuidora, é outro negócio, é outra forma de trabalhar. E isso é, para o nosso mercado, muito importante. Agora, as empresas tradicionais do setor precisam ganhar aprendizado, experiência, para poder também navegar nessa nova realidade de mercado que nós estamos tendo. Agora sim, Altamiro, tudo isso que nós falamos, que você tocou, você abordou, não funciona sem sistemas de armazenagem, logística, as vendas e principalmente a execução no ponto de venda. Você tem alguns cases, que você pode nos dar alguns exemplos de melhores práticas no mercado? Temos sim, nós temos visto a grande utilização de novos sistemas de armazenagem, né, armazéns autoportantes, armazéns com docas melhor preparadas, armazéns com mecanizados, com transpallets duplos, armazéns com sistemas de separação automática, né, sem utilização do homem para fazer o picking, armazéns semi-automatizados, operando já no mercado para atender as necessidades. Em cada segmento, medicamentos é uma forma, eletrônicos e portáteis é outra. Você vê o setor de higiene e beleza trabalhando com outro formato, semi-automatizado. Então, nós temos melhores práticas de sistemas de movimentação e armazenagem sendo trabalhados nesse sentido. Os armazéns aumentaram o pé direito, está ultrapassando o médio de 15 metros, mas temos armazéns, né, de 30, 50, 60 metros de pé direito. Temos novas realidades para o profissional que opera dentro desse setor também, porque se os equipamentos estão mudando, os sistemas estão mudando, o homem dentro do armazém precisa também mudar, né? Em termos de sistemas de informação, em termos de chamados sistemas integrados, nós temos visto que eles estão englobando novas tecnologias, porque antes eram só para gerir operacionalmente o negócio, né? Agora estão ampliando para gerir operacionalmente, taticamente e estrategicamente os negócios. Isso faz com que o executivo principal, o dono, o empreendedor, passe a ter a informação mais rápida, real time, né? No seu celular chega a informação de que houve um desvio ou houve um recorde batido em faturamento, em margem, em lucratividade, ou algo aconteceu dentro do negócio, e é o sistema que está informando a ele essa ocorrência. Nós temos empresas que estão apresentando painéis de controle para a gestão à vista nas organizações de uma forma bastante avançada em termos tecnológicos. A tecnologia vem facilitando esses processos. Se você olhar melhores práticas em termos de relacionamento com a indústria, nós temos indústrias, as maiores do Brasil, que já falam claramente que o benefício que ela pode dar é para quem está com ela num planejamento de longo prazo. Nós temos empresas que pedem, eu preciso de 1 ano, 2 anos do seu planejamento para que a gente possa fazer os negócios acontecerem. Mas e quem não faz isso é o aproveitador do momento, é o especulador do momento. Os grandes
melhores empresas atacadistas e distribuidoras hoje já estão fazendo trabalhos de plano de negócio junto das indústrias. Nós temos indústrias que não abrem um novo distribuidor há 4, 5 anos. Tá? Isso é bom? É, porque o setor vai se profissionalizando cada vez mais na prestação de serviço. Agora, em termos de execução no ponto de vendas, a hora que chega lá no pequeno varejo, lá com o pequeno empreendedor, nós temos tido um avanço grande de alguns organizados no mercado. Aquele independente ainda continua um pouco desorganizado e quem tem que cuidar dele, naturalmente, é o setor de distribuição. Então, esse pequeninho varejo, se for uma mercearia, se coloca 2 checkouts, organiza o layout, faz uma fachada, coloca a departamentalização numa lojinha dessa de 200 metros quadrados, 150 metros quadrados, nós temos um aumento de vendas de 50% a 60%. Então, quem tem que fazer isso, quem tem que fazer esse desenvolvimento, naturalmente é o distribuidor, é o atacadista, junto com a indústria, porque muitas vezes o pequeno lá, ele olha para os lados e o que ele tem é somente a atividade operacional do seu dia a dia. Normalmente, às vezes, ele não tem a visão, a capacitação de enxergar isso. E nós temos um momento também de execução no ponto de vendas que a indústria quer controlar. Ela quer saber quantas caixas foram vendidas, quantas unidades foram vendidas, quantas frentes estão expostas na loja, se foi feito um ponto extra, se a ação da campanha deu certo. Então, nós temos distribuidores que hoje o promotor é acompanhado e rastreado via GPS, chega na loja, fotografa a gôndola do jeito que ela está naquele momento, com data e hora, faz o serviço de merchandising, expõe os produtos, arruma, precifica, faz a ponta de gôndola, fotografa tudo de novo, encerra o trabalho. Isso é controlado pelo distribuidor e mandado para a indústria, o trade marketing, acompanhar e ver o que está sendo feito no ponto de venda. Tamanha é a necessidade de acompanhamento do produto no ponto de venda, para acertar no sabor, para acertar na versão, para acertar no lançamento do próximo produto. Tá? Então, com isso, nós estamos vendo uma transformação e uma exigência maior da indústria para com a distribuição no mercado. Tá joia. Obrigado pelas informações, Altamiro. Obrigado a todos. E você fique ligado, que a qualquer momento voltaremos com novas entrevistas.